Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje eu vou responder mais algumas perguntas da galera, então confere aí! Bom, então vamos lá. A primeira pergunta de hoje é do Luiz Fernando. Ele pergunta o seguinte: professor, na contração can't, o T é pronunciado da mesma forma do stop T? Normalmente é. Então, por exemplo, quando você fala os auxiliares negativos, normalmente o T final ele é pronunciado como um stop T. Ou seja, você coloca a língua próximo dos dentes superiores, na posição que você vai falar o T, só que sem sair aquele chiadinho. Então, por exemplo, normalmente eles falam assim: I can't go. Quer dizer, eu não posso ir. Então, não é que está errado você falar I can't go, mas é que isso para o nativo, naturalmente, eles acabam não falando assim, né? Porque é mais rápido falar I can't go. Então você ouve só o can't. Tá vendo? Então o T, você coloca a língua lá no lugar que você faz o T, mas sem sair aquele chiadinho, né, do can't. Então esse T não precisa. Então olha outros exemplos. I don't like it. I don't like it. Tá vendo? Ao invés de falar I don't like it. I didn't do that. I didn't do that. Tá vendo? Então o T você só faz a posição dele sem fazer o T do final. I won't come back here. I won't come back here. Ou ainda, I wouldn't like to travel alone. I wouldn't like to travel alone. Tá vendo? Então você fala don't, didn't, wouldn't, won't, can't e por aí vai. Bom, a próxima pergunta é do Jim Clark. Ele pergunta o seguinte: ele viu o vídeo sobre as preposições in, on e at sendo usada com palavras de tempo. Então ele perguntou assim, se há outras exceções como at Christmas, que significa no Natal. Tem algumas expressões de tempo que a gente usa o at. E aí são fixas, é mais fácil você aprender que elas são fixas, são sempre assim, do que tentar entender o porquê. Então eu acho mais prático. Então, por exemplo, no Natal você fala at Christmas. A diferença é que se você fala no dia de Natal, aí você fala on Christmas Day. On Christmas Day, porque você está falando de um dia. E o que eu expliquei no vídeo foi isso, que on você usa para falar de um dia do ano. Agora, em períodos festivos, igual no Natal, eles usam at Christmas. Acontece também com outros, como na Páscoa. Então você fala at Easter. Então existem algumas outras expressões de tempo que você usa a preposição at, como por exemplo at night. Então à noite você pode dizer at night. Então é sempre o at que você usa com night. Você não pode usar outra coisa com night, né, para dizer à noite, entendeu? Então essa é a preposição que faz par com night. Tem outras situações, por exemplo, quando você fala at the moment. Então, no momento, a gente usa at the moment. Então, eu poderia dizer assim, ó, he is busy at the moment. He is busy at the moment. Então, ele está ocupado no momento. Outra expressão comum com at é a expressão at the same time. At the same time, que significa ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu posso dizer assim, ó, we arrived at the same time. We arrived at the same time. Então, nós chegamos ao mesmo tempo. Outra legal é at the beginning of e at the end of, que significam no começo e no fim de algum período. Então, por exemplo, eu poderia dizer assim: she's going to the USA at the beginning of July. She's going to the USA at the beginning of July. Então, ela vai para os Estados Unidos no começo de julho. Então, quando você quer falar no começo de um período, então você diz at the beginning of e o período. A mesma coisa vale para o final. Então, eu poderia dizer assim: I'm going to travel at the end of the year. I'm going to travel at the end of the year. Então, eu vou viajar no fim do ano. Bom, mais uma pergunta é a do César Hermel. Ele pergunta o seguinte: na frase The new stadium
which can hold 50,000 people, will be open this weekend. Então essa frase eu dei em um dos vídeos anteriores, e aí ele pergunta, por que o open tem o ed? Por que está opened? Bom, é o seguinte, nessa frase o significado dela é assim, o novo estádio que pode conter 50 mil pessoas será aberto, então esse will be é o será e opened é o verbo open no particípio, ou seja, aberto. Então, will be opened this weekend, né? Então, será aberto este fim de semana, tá? Então, normalmente, quando você faz uma frase passiva, você vai ter o verbo to be, no caso aqui está no futuro, will be, e o próximo verbo no particípio. Então, por isso que tem o ed. Então, o particípio dos verbos, quando você pega uma lista de verbos, é aquela terceira coluna, tá? Existe a forma base, o passado e o particípio. Então, o particípio é usado em algumas situações, uma delas é em frases passivas, em que você tem o verbo to be, em alguma forma, e o verbo principal nesse particípio. Se o verbo é regular, ele tem esse ed. Se ele for um verbo irregular, aí tem uma forma própria. Uma coisa interessante é que acontece o seguinte, você vai encontrar frases assim, the door was open, sem o ed. E você vai encontrar frases como the door was opened, com o ed. Qual que é a diferença? É que sem o ed, isso no caso do open, tá? Não acontece com outros verbos que eu me lembre. Mas no caso do open, existe a forma the door was open. Significa que eu cheguei e encontrei a porta e ela estava aberta. Então, sem o ed, você está indicando que esse é o estado em que você encontrou a porta, por exemplo. É por isso que quando a loja está aberta, as pessoas colocam uma plaquinha lá, open, e não opened, com ed. Então, porque o open, assim, significa o estado, ou seja, a loja está aberta. Agora, com o ed, significa a ação de abrir. Então, se eu falo, the door was opened, eu estou dizendo que a porta foi aberta, né, por alguém, por alguma coisa. Entendeu? Então, com o ed indica a ação de abrir a porta. Então, alguém abriu a porta. Ou seja, a porta foi aberta por alguém. Então, nesse caso, você falaria the door was opened. Tá? Mas se você está só dizendo o estado em que estava, aí você usa sem o ed. The door was open. Então, vamos lá, mais uma pergunta é a do Ângelo Alves. Ele pergunta o seguinte, quando você dá o exemplo, você tem carro, e traduz para o inglês, do you have a car? A letra A, na frase, você fala a. Então ele pergunta se é assim mesmo que a gente fala a letra A. É assim mesmo, a letra A é pronunciada a, tá? Mesmo dentro de uma frase. Então eu posso falar, do you have a car? Você tem um carro, porque o artigo é a. Só que na fala natural, esse a é reduzido. Então, por isso que você vai escutar com muito mais frequência as pessoas falando do you have a car? Então, porque ao invés do a mais enfático, a pessoa reduz para um a. Então, na verdade, esse a, quando você fala do you have a car, não é assim que fala. Na verdade, você não deve falar a car. Então, se você estiver falando devagar, então você deve falar a. Se você estiver pronunciando certinho as palavras, do you have a car? É assim que você fala. Se você está falando mais naturalmente, mais rápido, então você reduz esse a para um a. Tá? Então, na verdade, não é a igual nós falamos. Eles falam um a. Só que é um a bem rápido. Eles juntam com as outras palavras que estão na frase. Né? Então, fica assim, do you have a... Tá vendo? Do you have a car? Do you have a car? Então você emenda com a palavra que está próxima, tá? E é um a bem suave, é reduzido mesmo, porque é a fala rápida. Mas se for pausadamente é a car, a book, a house e assim por diante. Bom, então é isso por hoje, pessoal. Em breve eu respondo outras perguntas da galera. E se você gostou, dá um joinha aí pra gente, deixa o seu comentário e as suas dúvidas. E se inscreve no canal para você receber outros vídeos como esse. E também acesse o nosso site, o manualdoinglês.com.br. So, see you next class. Bye bye!